de Deus, a prosperidade virá para nós. Mas não me mal entenda, prosperidade nem sempre significa o quê? Riqueza. Prosperidade significa paz, significa tranquilidade, significa amor na família, significa paz na família, paz na igreja, paz com todas as pessoas, saúde espiritual, saúde física. A verdadeira prosperidade que vem do Senhor Deus é uma prosperidade que ela nunca acaba. É uma prosperidade que não é riqueza somente. É uma prosperidade que perdura até no reino dos céus. Por isso que Jesus falava e pedia para nós construirmos casas, mansões celestiais, e não para construirmos castelos e casas nesta terra. É claro que é importante ter uma boa casa, é importante ter conforto, mas você não pode fazer as coisas deste mundo a tua prioridade. A nossa prioridade, acima de tudo, é o reino dos céus. O restante vai vir. A paz vai vir, a saúde vai vir, a prosperidade, o dinheiro vai vir. Mas primeiro busque a Deus. Interessante que Ageu, ele viveu naquele tempo. Ele viveu nesse tempo importante. E vamos ler um pouquinho o verso 1 e o verso número 2, para entendermos o que aconteceu no tempo de Ageu. Capítulo número 1, verso número 1 e verso número 2. Veja comigo. Vamos ler juntos aí. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Olha só, a quem chegou a palavra de Deus? A duas pessoas: Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, primeira pessoa, né? E a segunda pessoa, a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, com a seguinte mensagem, verso 2: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Interessante. Que tempo estamos falando aí na Bíblia? Que data estamos agora pesquisando na Bíblia? Do qual período do ano do rei Dario está falando a Bíblia? Segundo os arqueólogos, eles identificam que esse acontecimento aqui foi no ano 520 a.C. Muito tempo atrás. Aqui ninguém de nós tinha nascido. Mais ou menos 2.500 anos atrás aconteceu isso aqui que a gente está lendo. Naquele tempo, o povo de Israel, ele tinha voltado para Jerusalém. Porque se vocês lembram, na história da Bíblia, o que aconteceu no ano 600 a.C.? O povo de Israel foi levado em cativeiro, foi levado prisioneiro, foi levado para a terra de Babilônia. O que mais me chama a atenção é que, apesar do povo de Israel ter sido muito rebelde, apesar do povo de Israel ter se afastado de Deus, Deus ainda assim levou o povo de Israel de volta para onde? Para a terra deles, para Jerusalém. Só que aconteceu uma coisa que o verso número 2 fala, que o povo de Deus, apesar de ter sido abençoado e voltar para a casa deles, o povo de Deus ainda não estava adorando a Deus de forma completa, ainda não estava fazendo a vontade de Deus. E enquanto eles construíam nas suas casas, eles deixavam de lado o templo do Senhor, eles deixavam de lado o lugar onde Deus habitava no meio do povo. Em outras palavras, eles deixaram a Deus no segundo lugar. Talvez nem no segundo lugar, talvez no último lugar da vida deles. Tristeza, né? Ver um povo escolhido, ver um pessoal abençoado, ver gente que merecia talvez o pior dos castigos, sendo abençoados pelo Deus misericordioso.
agora rejeitando a Deus e deixando Ele para lado. Interessante que eles diziam que ainda não tinha chegado aquele tempo da reconstrução do templo, colocando desculpas, deixando demorado as coisas de Deus. O ser humano, lamentavelmente, é o ser que gosta mais de desculpas do que qualquer outro. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Deus pergunta para Adão: Adão, o que você fez? Senhor, a mulher que me deste, me deu de comer do fruto. Olha só, desculpa, jogando a culpa na outra pessoa, dizendo: Senhor, não foi minha culpa, foi dela. O que aconteceu com a mulher? Eva, o que aconteceu? Deus pergunta. E Eva responde o quê? Senhor, a serpente, aquele animal. Olha só, Adão não queria aceitar a sua culpa, Eva não queria aceitar a sua culpa, e todos jogaram a culpa para outra, e para outra, e para outro. Nós seres humanos somos assim, nós não queremos admitir os nossos erros, e queremos deixar de lado algumas coisas importantes. Muito bom, agora no que nós vamos ler, é interessante que eu tenho 3 lições nesse sermão, 3 lições importantes que você não pode esquecer. E a primeira lição está no verso número 5. A mensagem de Deus, por meio do profeta, no verso 5 diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vou pedir que coloque a primeira imagem aí. Tem umas 3 imagens, vamos colocar a primeira. Interessante que a primeira coisa que Deus pede para o povo de Israel é considerar o vosso passado. Eu tirei uma lição disso aí. Quando a Bíblia fala considerar o vosso passado, que se você estuda o capítulo 1 de Ageu, você vai ver que é repetido 2 vezes a mesma expressão, a mesma frase repetida 2 vezes. Sabe, e a lição está aí. Considerar o seu passado é avaliar a sua identidade. O povo de Israel tinha esquecido que a identidade deles era ser um povo escolhido. O povo de Israel tinha esquecido que eles eram especiais. E muitas vezes você e eu somos tentados a esquecermos que somos especiais, que somos filhos de Deus, que somos ministros dele. Porque ministros não é somente o pastor é um ministro. Os anciãos que hoje foram homenageados também são ministros de Deus. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é professor de escola sabatina, que tem algum cargo na liderança, ou talvez não tem nenhum cargo aqui na igreja, você também é um ministro de Deus. Porque para Deus, todos nós somos ministros espirituais. Todos nós temos a palavra no coração. E se temos Jesus e a palavra dele no coração, nós podemos falar para os outros do grandioso amor que Deus tem para conosco. Lembre-se disso, você é especial. Você precisa avaliar a sua identidade, o seu passado. Sabe para quê? Para você saber como agir no futuro. Eu gosto da história por um motivo. A história me ensina o que eu não devo fazer e me ensina a fazer as coisas no futuro de uma melhor forma. Interessante. Tem muita gente que gosta de estudar a sua história, gosta de saber de onde veio. Sabe por que é importante sabermos de onde nós vimos? Porque nós saberemos para onde nós vamos. Disso aí eu vou falar à tarde, numa palestra. Mas eu adianto para vocês uma coisa: se você não sabe porque Deus te chamou para essa igreja, eu te peço, avalia, considera o teu passado, pesquisa o teu passado, lembra qual foi o motivo pelo qual Deus te trouxe a essa igreja. Deus te trouxe para a sua igreja santa, e você verá que há muitas coisas importantes que você precisa lembrar. O povo de Israel tinha esquecido isso, mas Deus,
através do profeta. No verso 5, ele dá essa mensagem: considerai o vosso passado. Verso 6, olha só: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Interessante. Se você lê a história de Israel, você vai ver uma coisa importante. Se você lê a história de Israel, você vai ver que ao longo de toda a sua história, é uma história de: Senhor, eu te amo, Senhor, não te amo. Senhor, estou aqui, Senhor, não estou aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, não estou aqui. A história de Israel é uma história de um amor não correspondido. É a história de um amor de Deus para eles, mas que ainda assim o povo ficava longe. A incredulidade do ser humano é grande. Considera uma coisa: quando Israel foi liberado dos egípcios, não foi uma coisa maravilhosa? Foi, porque eles estavam lá, em frente do mar, e Deus, através do seu servo, o profeta, através de Moisés, abriu o quê? O mar. Eu fico pensando, como eu gostaria de ter assistido aquela abertura do mar, como eu gostaria de ter visto aquela passagem no meio das rochas dentro do mar. Gente, pense numa cena maravilhosa. Mas o triste da história de Israel, que depois de alguns dias deles atravessarem no mar, eles se entregaram na idolatria, se entregaram àqueles vícios dos quais Deus queria salvar. Por isso que eu digo, a história de Israel, a história do povo de Deus, é uma história de um amor não correspondido, porque Deus nos ama, Deus ama você e me ama a mim, mas muitas vezes a gente dá as costas a Deus, a gente fecha os ouvidos, a gente fecha os olhos, a gente nem fala mais com Deus. Nós temos negligenciado a oração, temos negligenciado ouvir a voz de Deus, temos negligenciado colocar o nosso coração com Ele. Mas apesar de tudo isso, eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? E Ele pede para nós considerar o nosso passado, considerar as nossas lutas, considerar os nossos fracassos, considerar tudo isso. Sabem para quê? Para agora nos dar esperança, para nos dizer que a nossa história apenas começou, e que o nosso futuro está garantido. E está garantido onde? No reino dos céus. Nunca esqueça disso. Você precisa considerar o seu passado para saber para onde você vai. A segunda lição que eu quero que vocês entendam comigo está na segunda imagem. A segunda imagem, ela diz assim: as riquezas deste mundo só iludem o vazio do nosso coração. Quando eu estava lendo esse capítulo de Ageu, interessante que o comentário bíblico da igreja adventista, ele vai falando uma coisa interessante do verso 6. O verso 6 que a gente já leu. Interessante que o povo trabalhava, fazia tudo, mas não tinha prosperidade, não tinha riqueza. Não sei se com você já aconteceu, mas alguma vez já aconteceu que você faz tudo para que todas as coisas deem certo, mas de repente tudo dá errado? Você luta, trabalha para ter um carro, mas nunca consegue o carro? Você luta tudo para restabelecer um relacionamento familiar, para restaurar o teu matrimônio, mas parece que nada dá certo? Você luta para passar de aula no ano escolar ou universitário, mas nada dá certo? Você já percebeu que tem muitas coisas que nós fazemos, mas tudo termina fracassando?
Sabe? Deus, Ele quer nos dar um conselho. Lembrarmos de uma coisa importante. Tudo nesse mundo está tentando iludir a nossa vida. Os prazeres desse mundo, as conquistas desse mundo, querem iludir o nosso destino. Porque Satanás é o pai do engano. E ele quer enganar vocês. Ele quer enganar a cada um de nós, para nós não considerarmos as riquezas celestiais. E se você fracassou nessa vida, não se preocupe. O fracasso faz parte do plano didático de Deus para nos ensinar a perseverança. Eu queria ir agora com vocês para outro texto bíblico, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Olha só que coisa interessante desse capítulo da Bíblia. Romanos capítulo número 5, verso número 3. Você vai ver uma coisa interessante. Pode ser que o fracasso tenha chegado para a nossa vida. Pode ser que talvez as coisas materiais tenham tentado tomar o lugar das coisas espirituais. Pode ser que você já se cansou de lutar, de trabalhar, de fazer as coisas, já fracassou, errou e você não está conseguindo nada. Eu vou pedir você ler comigo Romanos 5, que é uma passagem muito importante da Bíblia, do Novo Testamento, onde Paulo, ele vai falando um conselho importante para mim e para você. Um conselho que diz assim, capítulo 5 de Romanos, o verso número 3. E não somente isto, diz a Bíblia, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Se você fracassar um dia na sua vida, lembre-se que é parte do plano de Deus para te ajudar a crescer. Nem todos os dias são escuros. Nem todos os dias nós choramos. Nem todos os dias você vai levar fracassos. Haverá um dia no qual Deus dará para você a coroa incorruptível da vida eterna. Amém? Eu me lembro que em espanhol há um hino, talvez no português há o mesmo hino, não lembro, mas diz assim: se sofremos aqui, reinaremos lá. Interessante. Se nós sofrermos nessa terra, saiba que no reino dos céus viveremos em paz, tranquilidade. Tudo aquilo que você chorou, Deus restituirá. Por isso que as bem-aventuranças, Mateus 5 diz o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão. Por isso que Deus quer dar essa mensagem para nós. Não se deixe iludir por esse mundo. Não se deixe enganar por Satanás e os prazeres desse mundo e as riquezas desse mundo. É importante algumas coisas na vida, é muito importante. É bom ter um bom carro, é bom ter um bom carro, é bom ter uma boa casa, é bom ter. Mas não se deixe iludir por tudo isso, não. Coloque a Deus no primeiro lugar. E aí vem a terceira lição. Vamos lá para a terceira lição, terceira imagem. E vamos voltar para o livro de Ageu. Todo mundo volte para Ageu. O verso número 7. Olha só como diz o verso 7. Capítulo 1, verso 7. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite,
sobre toda a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Gente, pense num sermão forte. Tente imaginar comigo a cena. Tente ver comigo. Olhe para cá, para frente. Tente imaginar. Imagine aqui uma casa. E uma pessoa aí construindo a casa. Tentando levantar para ter um lugar bom onde estar. E imagine aqui desse outro lado aqui. O templo de Deus em ruínas. Talvez as pedras caindo. Talvez sem teto. Talvez sem portas. O pior mal desse mundo é chamado egoísmo. A gente quer o melhor para quem? Para nós mesmos. E a gente se esquece de buscar o bem para os outros. A gente quer o bem para mim, mas nos esquecemos de Deus e deixamos Deus no segundo, terceiro, quarto, quinto, ou talvez no último lugar. Por isso que colocar a Deus em primeiro lugar é deixar nossos desejos depois da vontade de Deus. Eu sei que você tem sonhos, como eu tenho. Sei que muitos aqui sonham com uma família linda, sonham com filhos, sonham com uma casa, sonham com muita coisa. Eu sei que muitos daqui sonham com o reino celestial. Mas não se esqueça que os sonhos teus vêm sempre depois dos sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais poderosos que os nossos. A esperança de Deus para você é melhor do que a esperança do dinheiro, é melhor do que a esperança da fama, é melhor do que a esperança do conhecimento. Deus, Ele está preparando um lugar especial para você. Se você percebe na imagem, eu coloquei a propósito, a imagem quando Abraão estava prestes ao quê? Sacrificar a quem? Isaac. Abraão é chamado pai da fé, porque ele decidiu colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Eu louvo a Deus porque há homens que entendem essa mensagem. E no verso 12, para finalizar, diz que Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué também, e o resto do povo, atenderam a voz do Senhor. O verso 14 diz que Deus despertou o espírito de Zorobabel, e também de Josué, e de todo o povo, e eles vieram e se puseram no trabalho da casa do Senhor. Eu quero dizer para você, que você coloque a Deus no seu primeiro lugar. Quando você acorde, busque a Deus, se ajoelhe. Quem é casado, se ajoelhe junto com seu esposo, sua esposa. Quem tem filhos, ensine os seus filhos a buscarem a Deus de joelhos, em oração, todo dia, na primeira hora do dia. Uma prioridade, gente. E você vai ver uma coisa interessante, que depois de você fazer isso, é automático, não sei como, mas Deus vai outorgando, vai dando paz ao nosso coração, vai dando prosperidade para cada um de nós. Lembre-se no começo que eu falei que prosperidade não significa dinheiro. Prosperidade verdadeira é paz, é saúde. Prosperidade verdadeira é estar bem com os nossos irmãos, irmãs, é estar bem com o nosso esposo, esposa, é estar bem com os nossos filhos e filhas. A verdadeira prosperidade do Senhor é nós termos uma vida, apesar que com problemas, mas uma vida com Cristo. Uma vida que pode ser diferente. Nessa manhã, eu quero perguntar para vocês, se vocês gostariam de colocar mais uma vez a Deus no primeiro lugar da sua vida, fazer com que a vontade dEle esteja no primeiro lugar, e depois pode vir a tua vontade, os teus desejos, os teus sonhos. Há alguém que gostaria disso? Se coloque em pé, que eu quero orar nessa manhã, para que Deus te ajude nessa decisão. Mas eu também não quero terminar simplesmente orando por aqueles que querem colocar a Deus no seu primeiro lugar.
Eu quero perguntar nessa manhã, se há alguém, talvez de repente que tem sofrido muito, talvez de repente que tem buscado muitas vezes a Deus, e talvez que nada dá certo. Eu quero convidar e desafiar a você, que já tentou tudo, mas aparentemente nada dá certo. Eu quero desafiar para que você tente, mais uma vez, colocar no teu coração a Jesus. Amanhã, hoje, todo momento, que você continue. Eu quero desafiar, se há alguém aqui nesse lugar, que já se cansou, está cansado de buscar soluções, que não está dando certo, eu quero orar de forma especial aqui na frente. Eu quero orar de forma especial por aquela pessoa que quer mais uma saída. Vem aqui na frente comigo. Eu quero orar para que Deus, de fato, possa te ajudar mais e mais. Eu vou orar por toda a igreja, porque sei que todos nós lutamos. Mas eu quero orar de forma especial por aqueles que estão cansados. E sabem, se você está cansado, Deus diz para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alguém nessa manhã que gostaria de fazer isso, dizer isso a Deus? Vem aqui na frente comigo. Vamos orar juntos. Vamos orar para Deus. Vamos entregar o nosso coração. Vamos dizer para o nosso Senhor Deus que nós queremos aquela perseverança, que nós queremos, talvez, depois de lutar tanto, queremos nos entregar nos seus braços. Amém, pelas pessoas que passaram aqui na frente. Amém. Quero fazer um terceiro apelo. Talvez aqui há alguém que ainda não entrou na igreja, não foi batizado aqui na igreja Adventista do Sétimo Dia, mas gostaria de um dia se preparar. Eu não sei quando, que é a primeira vez que estou aqui, primeira vez que prego aqui, não conheço ninguém, mas eu queria perguntar se há alguém que ainda não foi batizado, mas que um dia gostaria de sentir a paz que um filho de Deus tem por meio do batismo. Eu peço que venha aqui na frente também. Quem sabe hoje é a oportunidade para você dizer para Deus que você quer entregar teu coração. Eu não sei quando vai ser a entrega. Pastor, os anciãos, eles vão ver esse detalhe depois. Mas se há alguém nessa manhã que ainda não foi batizado, mas gostaria de uma oração especial aqui, eu quero orar por você. Há alguém? Se alguém, vem aqui para frente, do meu lado, do meu ladinho aí, para juntos orarmos, para que Deus dê para você a certeza que você foi chamado por Deus, a certeza que você foi chamado, não simplesmente para ficar sentado na igreja, mas para estar com o coração nas mãos de Deus. Se houver alguém, eu peço que venha. Se não houver, eu vou orar pela igreja, vou orar pelos nossos amigos que passaram na frente. Vocês são especiais para Deus, sabe? Vocês são muito especiais, e Deus quer lhes dar forças. Abrace a pessoa do seu lado e oremos juntos. Abrace essa pessoa do seu lado e agora oremos. Abrace essa pessoa aí. Vem aqui, irmão. O Senhor está só. A gente vai abraçar o Senhor e vamos orar juntos. Feche os olhos e agora oremos e agradeçamos a Deus por essa manhã. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós queremos entregar a nossa confiança ao Senhor, e através dessa mensagem nós temos ouvido o Senhor nos convidando a colocar o Senhor em nosso primeiro, como nossa prioridade. Faz com que o nosso coração ele possa buscar o Senhor toda manhã. Faz com que a nossa vida possa ter o Senhor, como dono de nós. Faz, Senhor, também com que nós não venhamos ser enganados, iludidos pelas riquezas deste mundo, pelos prazeres desse mundo. Faz com que nós possamos, Senhor, lembrar qual foi o motivo pelo qual o Senhor nos trouxe à igreja, como foi que o Senhor nos encontrou, como foi que nós te amamos no começo da nossa vida, como foi o nosso primeiro amor. E faz com que nós possamos viver o presente e o futuro seguros nas tuas mãos.
Oramos também pelas pessoas que se colocarem em pé, que querem colocar o Senhor como prioridade. Te peço, Pai, que o Senhor toque nos corações deles e eles sintam essa vontade todo dia. Oramos também, Pai, pelas pessoas que passaram aqui na frente, pessoas que talvez tenham lutado, tenham levado fracassos, tenham chorado muito ao longo da sua vida. Eu te peço, Pai, pelo teu amor e misericórdia, ajuda eles, dê força para eles, que eles lutem nessa vida, se lembrando que há um reino especial e preparado para eles. Senhor, coloque em cada um de nós, nessa igreja maravilhosa, em nosso coração, a promessa do teu retorno, para que assim, um dia, as nossas lágrimas sejam trocadas por felicidade, para que um dia, o nosso choro não exista mais, a morte, ela acabe, e só tenha vida no Senhor. Abençoa essa igreja. Oramos por cada um de nós, e oramos também pelos corações que um dia serão entregues ao Senhor Jesus. É verdade que há muita gente que está no vale da indecisão, mas nós queremos entregar eles nas tuas mãos, para que o Senhor os cuide, os trate com amor, os abençoe. Por isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente aí. Irmãos, eu preciso de 5 minutinhos de vocês, não saiam agora, é rapidinho. Primeiro quero agradecer ao pastor Ademar Callejas, né? Chaves Callejas, está conosco aqui durante esse sábado. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado o convite, né? Ter vindo conosco aí, trazendo essa mensagem poderosa. Estará palestrando para nós à tarde também, na nossa vigília jovem universitária aí, tá bom? Mas eu queria